E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Continuando aí nossos estudos referente às responsabilidades do médico, tanto na esfera administrativa, ou seja, no processo ou no procedimento administrativo lá perante o Conselho Federal de Medicina ou o Conselho Regional de Medicina. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do artigo 1º do capítulo 3, que trata da responsabilidade profissional do médico. Nós temos a responsabilidade civil, podemos ter, em alguns casos, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. Nós vamos analisar aqui o Código de Ética do médico, o Código de Ética médica, lá no artigo 1º do capítulo 3, que fala da responsabilidade profissional, na modalidade referente à culpa. Então, a gente vai logo observar que é possível que o médico, no exercício da sua profissão, pratique alguma conduta que possa gerar um dano ao paciente. Esse dano pode ser na esfera civil ou na esfera criminal, ok? Eu vou falar aqui da esfera que pega a parte criminal, penal, e obviamente a parte da responsabilidade do médico referente ao Conselho Federal ou Conselho Regional de Medicina. É óbvio que se o sujeito for condenado, por exemplo, numa ação penal, muito provavelmente ele vai ser condenado lá na esfera administrativa perante seu conselho e também na responsabilidade civil, ok? Então vamos analisar isso aqui. Então, o capítulo 3º do Código de Ética, tá aqui para vocês, coloquei aqui, ó, tá, nesse mapa mental, ele trata da responsabilidade profissional do médico, ok? Então fala o artigo 1º. Causar dano ao paciente por omissão, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre pessoal e não presumida. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, se o médico, né, erra em algum procedimento na modalidade de culpa, e lembrando que culpa ela vai ocorrer em razão de uma imprudência, negligência ou imperícia, o médico está caminhando para ser responsabilizado por esse dano. Só que, por exemplo, no caso do médico, ele, pessoa, respondendo ao processo disciplinar ético lá perante o conselho dele e na esfera penal, essa culpa não é aquela culpa objetiva prevista no artigo 927 do Código Civil, e sim a culpa subjetiva, ou seja, aquela do 186 do Código Civil. O que significa dizer que, em regra, o médico, para ser condenado ou considerado culpado por aquele dano, vai ter que se procurar perquerir, correr, buscar aonde o médico errou. Então, é diferente da culpa objetiva que, por exemplo, se o médico causa um dano a um paciente e ele trabalha numa empresa, num hospital particular, por exemplo, e mesmo que fosse público, estou dando exemplo do particular, que o paciente quisesse uma indenização na esfera civil, ele poderia processar diretamente o hospital, caso esse médico fosse registrado, fosse funcionário daquele hospital, porque aí nós teríamos uma responsabilidade objetiva. No caso da responsabilidade pessoal do médico perante o conselho e para o direito penal, vai ter que se buscar a culpa. Então vai ter que se provar que o médico errou, ok? Então, nessa questão, nós temos a responsabilidade subjetiva. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, a ideia, né, da questão aqui, ó, vedação ao médico, causar dano ao paciente. Como que ele pode causar um dano ao paciente? Através de uma conduta via ação ou via omissão. E essa conduta, ela vai ser, as modalidades poderão ser ocorrer em razão de uma imperícia, imprudência ou negligência. Ok? Responsabilidade do médico é sempre pessoal, é ele que vai responder pelo ato dele, tá? Na esfera aqui
perante o Conselho Federal ou Conselho Regional de Medicina, e ele vai, e não é presumida, ou seja, vai ter que se provar, né, via culpa, e ele efetivamente errou e causou um dano, tá? Então, imprudência, trouxe alguns exemplos aqui. É uma conduta positiva sem o cuidado, ou seja, é quando o direito determina que o sujeito tem um dever objetivo ou subjetivo de cuidado e o sujeito não observa esse dever. Tá? Exemplos: cirurgia sem anestesia, se distraiu, fez uma cirurgia, pô, culpa. Cirurgia arriscada sem UTI, o cara sabe que vai fazer uma cirurgia arriscada, não procurou saber se tinha UTI ali ou não, e essa cirurgia pode ser que o sujeito tenha alguma complicação e precise ir para a UTI. Então, nós estaríamos diante de uma imprudência. Negligência é uma ausência de conduta, é quando a lei determina que você é, faça alguma coisa e você deixa de fazer, ok? Então, a ausência dessa conduta, que é o deixar de fazer aquilo que a lei manda você fazer, o sujeito estaria sendo negligente, tá? Então, exemplo, abandono do paciente. Quer dizer, a lei, e principalmente o Código de Ética, fala que o médico não pode abandonar o seu paciente, tá? Ah, está na minha hora de ir para casa e larga o paciente lá, não dá o medicamento, não faz o tratamento e causa um dano no paciente, ok? Está abandonando. Omissão no tratamento. O médico se omite no tratamento, né? O paciente vai lá e ele, com preguiça, prescreve qualquer coisa, deixa de olhar aquilo de forma detalhada e não faz o tratamento correto. Está agindo o quê? Por uma negligência, agindo por culpa, na modalidade negligente, deixando de fazer aquilo que a lei manda ele fazer, ou seja, fazer o tratamento de forma correta, com calma, com tranquilidade, para que ele possa alcançar o resultado de solucionar a situação do paciente. E imperícia é a ausência de aptidão, ou seja, o médico não tem a qualidade técnica para exercer determinada atividade. Então, exemplos, né? Cirurgia sem conhecimento de infecção. Então, o cara está fazendo uma cirurgia lá de qualquer jeito, não está preocupado se aquele local ali está esterilizado, se os equipamentos, as ferramentas que ele está utilizando, né? Os instrumentos que ele está utilizando para a cirurgia lá, foi esterilizado ou não, se o ambiente está em perfeito estado ou não. Então, ele está aqui fazendo uma cirurgia que às vezes ele nem é cirurgião para isso e ele está se aventurando ali. Clínico geral realizando cirurgia plástica. Então, o cara é clínico geral, o cara às vezes é ginecologista e vai fazer uma cirurgia plástica, não tem nenhuma aptidão técnica para exercer essa atividade de cirurgia plástica. Então, se ele faz e causa um dano, ele está gerando esse dano via culpa, ok? Na modalidade de imperícia, ele está sendo imperito, ele não tem habilidade técnica para realizar aquele procedimento, portanto, causou aquele dano. Então, nesse contexto todo que eu estou mostrando aqui para vocês no quadro, né, no mapa mental, o que a gente tem que gravar? E o médico, ele responde sempre lá perante o seu conselho, na esfera civil e na esfera penal. Trouxe o exemplo para vocês aqui da possibilidade dele responder lá no Conselho Federal ou Regional de Medicina através da modalidade de culpa, ok? Eu não estou falando dele assumir o risco, isso vai ficar para uma outra aula. Estou falando estritamente culpa, especificamente culpa, que vem através de uma conduta que é uma ação ou uma omissão. A ação é fazer algo, omissão é deixar de fazer algo. Imprudência é quando o sujeito deixa de fazer aquilo que a lei manda, ok? Negligência é quando o sujeito, melhor, imprudência é quando o sujeito faz aquilo que a lei determina que ele não faça, ok? Tal como o exemplo que eu dei aqui. Negligência é quando ele deixa de fazer aquilo que a lei manda que ele faça, ok? Exemplo, chega um paciente lá passando mal, o sujeito está na hora de ir embora, olha para ele, não tem a pessoa que ia rendê-lo e ele vai embora. E a pessoa tem um agravamento na doença, enfim, seja lá o que aconteça com ela, tem uma lesão em razão dessa ausência,
de atendimento, esse médico responde pelo resultado causado no paciente na modalidade de culpa por uma omissão, ok? Por uma negligência, ou seja, ele deixou de fazer aquilo que a lei manda ele fazer. O quê? Que seria atender o paciente, independentemente de estar na hora dele ir embora ou não, tendo em vista que a pessoa que iria substituí-lo, rendê-lo, ainda não tinha chegado. Esse é um exemplo claro. E na modalidade de imperícia, que é a ausência de aptidão técnica, de conhecimento específico, conhecimento especializado para exercer aquela tarefa. Ele se aventura e acaba gerando um dano. Então, essas são as possibilidades que o médico tem de responder lá no Conselho Regional ou Federal de Medicina e também lá na questão do direito penal. Então, nós temos, no caso do médico, direto nesses casos, a responsabilidade subjetiva, que é diferente da responsabilidade objetiva. Se você quiser, depois eu posso falar sobre isso, mas hoje eu estou focando na responsabilidade subjetiva, ok? Fica essas informações para vocês. Qualquer coisa, encontra a gente lá no nosso canal Comunidade Júri no Ar e nas nossas redes sociais aí. Grande abraço para vocês e um excelente estudo aí. Tudo de bom.